E com a governabilidade, acima de tudo, resgatando a autoestima e a sabedoria de um povo e, evidentemente, oferecendo uma nova proposta para os brasileiros. Seja bem-vindo, meu caro deputado pré-candidato. Boa tarde. Agradeço ao Dilvo, o convite foi feito ontem à noite. Uma satisfação estar aqui. Amanhã, se Deus quiser, estarei em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E o local lá, a atividade é semelhante aqui, é o homem do campo, é valorizar o homem do campo, é buscar soluções para os problemas que eles têm. E dizer que meu pai já administrou fazenda, tá? No interior do Vale de São Paulo, lá no Vale do Ribeira. Sei como há uma diferença daquela época para hoje, obviamente. Mas nós não podemos aqui descuidar daqueles que veem o homem do campo como inimigo. Em especial os governos. Cada vez busca-se mais arranjar algo para suprir o caixa do Tesouro que é desregulado ao longo de tanto e tanto tempo. Então, você falou que vou fazer alguma proposta nova, né? Eu acho que eu sou diferente, a palavra mais certa é isso daí, porque eu estou de um lado e os outros pré-candidatos são parecidos. Quando eu falo em proposta nova, meu caro deputado e pré-candidato, eu digo que é essa expectativa de uma nova política. Não é só uma proposta, mas é uma nova política que o povo brasileiro está esperando, né? Que não é a política do toma lá da cá, a política do balcão de negócio, do mercantilismo, mas sim uma política de uma proposta que o povo brasileiro possa sonhar junto. É isso que o senhor está conseguindo fazer nesse momento que está levando essa multidão? Onde passa? Há 3 anos tem rodado o Brasil, levantando os problemas e quais possíveis soluções sem dinheiro. O grande problema nosso é que você fala, eu tomo lá da cá. O pessoal chama de governabilidade. Ou seja, as indicações políticas levam à corrupção e à ineficiência do Estado. Como eliminar isso daí sem perder o apoio do Congresso? Aí está a chave do problema. Agora, muitos colegas, teus jornalistas, acham que não tem uma outra alternativa a não ser esse tipo de governabilidade. Costumo dizer, se é para fazer a mesma coisa, estou fora. Temos já uma proposta que dá para nos livrarmos do tomar lá da cá. E acredito que o povo brasileiro, no corrente ano, caso tenha o voto impresso especial, né, não seja derrubado aí pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive uma proposta minha, essa lei é minha lá em Brasília, fará com que o pessoal vá votar na certeza que o voto vai para aquela pessoa que ele digitou o nome dele na maquininha. Candidato, pré-candidato, a sua sinceridade que o senhor coloca, por exemplo, eu não preciso ser médico para falar de saúde ou para que alguém possa falar, eu não preciso ser um agricultor para falar do agronegócio. Isso tem colocado que o senhor já está se preparando com as melhores cabeças, pensando como já acenou com a economia, de que vai fazer um governo coeso, um governo técnico, sem esquecer essa governabilidade através do Congresso. Isso que o povo já está entendendo essa proposta? Está entendendo, não tem como eu ou você saber de tudo. Nós temos problema para administrar a nossa casa, a gente socorre da esposa, a esposa socorre de nós e nós administramos nossa casa. Precisamos do apoio. A governabilidade vem, no meu entender, como está na Constituição, um presidente assessorado por seus ministros. E qual o critério para você indicar o ministro? Não pode ser o político. Tanto é que se eu vier candidato realmente, no momento sou pré-candidato, eu pretendo, no início das eleições, eu já ter todo o meu ministério formado. Como, por exemplo, o economista Paulo Guedes. Como ontem eu conversei com o general Heleno, muito conhecido no Brasil, ele seria o homem da defesa, ou quem vai indicar o 4 estrelas para a defesa. Essa é a nossa proposta. Você tem que saber qual é o time que eu vou jogar. Não adianta você contratar um técnico de milhões de reais e botar perna de pau no teu time. Você vai ser rebaixado com toda certeza. Meu caro, o senhor vai assumir, se eleito for, um país com uma série de problemas. Segurança pública, o seu estado no Rio de Janeiro, essa calamidade. Há muito tempo atrás o poeta já disse, né, vai ser difícil quando descer o morro sem ser carnaval. E parece que descer o morro antes do carnaval, o problema da criminalidade. Isso eu estou citando o Rio de Janeiro porque é uma questão de segurança nacional. O senhor enfrenta uma Constituição que, no meu entendimento, tem que passar por uma reforma para o Brasil poder andar. O senhor enfrenta uma carga tributária em cima da cadeia produtiva, que é o agronegócio, que tem que se repensar nessa política que está sendo colocada agora. Aí cai sobre a questão de medicamento, a questão de insumos, uma série de coisas, né? Isso tudo é uma consciência de um país que tem que ser rediscutido com a sociedade brasileira. E nesse momento eu quero entender que a sua aliança é só com o povo. Um partido pequeno, 8 segundos de rádio e televisão, né? E é o voto que o senhor precisa.
e já chegou a 30% dessa nação brasileira a sua mensagem. O senhor aposta do debate no programa de rádio e televisão, nas mídias sociais, nesse seu exército voluntário que está sendo formado? O que eu tenho dito é o seguinte: o Brasil precisa de um presidente honesto, que é uma coisa rara na política, que tenha Deus no coração e seja patriota. Nós temos que fazer o Brasil grande. Agora o Brasil, como você bem disse, infelizmente, a situação é gravíssima. Você não está pegando um terreno onde você vai construir alguma coisa. Você vai ter que destruir muita coisa errada que foi feita para você depois começar a construção lá na frente, em todas as áreas. Você pode ver a questão da educação. Praticamente essa guerra aí, hoje em dia, está difícil ser revertida. A ideologia de gênero, formação de militantes em universidades. Tem gente que acha que botar um papel na parede escrito diploma está resolvido o assunto, não é por aí. Não temos nenhum prêmio Nobel em área nenhuma aqui no Brasil. Eu tenho viajado o mundo, como estive há pouco tempo em Israel, nos Estados Unidos. Faremos uma viagem à Ásia agora, basicamente Coreia do Sul, Japão. Uma viagem curta, mas nós vamos buscar algo que a gente possa trazer para cá como exemplo. Nós temos que nos mirar nesses países. Não devemos abandonar o Mercosul, mas não podemos dar um superdimensionamento a esse comércio. O próprio Trump aí, com a canetada, acabou com o acordo transpacífico, que aqui na América do Sul pegava o Chile e o Peru, e o Japão a terceira economia do mundo. Nós temos que buscar saída para nós. Alguns falam que o Trump agora, com essas medidas dele, a questão da concorrência, né, vai prejudicar o nosso comércio aqui. Ora, vamos diminuir o peso do Brasil. Por isso estou com o Paulo Guedes, como você disse no começo. Ele que vai ter que dar saída para isso, não vai ser eu. Eu botei na mesa os problemas e falei, tem como resolver sem aumentar impostos? Ele falou, tem. Então eu estou com ele. A saúde é a mesma coisa. Você tem que ter uma pessoa lá que esteja preocupada com o bem-estar da população e não atender partidos políticos e não lotear hospitais federais, lotear a Anvisa, lotear qual grupo político vai comprar e vender remédio aqui ou lá fora. Se você botar uma pessoa lá que não converse escondidinho com certos setores da sociedade, você tem que mudar a esperança a essa população. Meu caro pré-candidato, e esse empreguismo das autarquias, das empresas públicas, né, como é que o senhor vai administrar isso? Vai diminuir esse Estado que já o povo não aguenta mais? Nós temos em torno de 150 estatais no Brasil. 1/3 foi criado no governo do PT. Isso eu acho que poucos meses, né, porque você não vai jogar para cima, você tem como privatizar ou extinguir. Tem estatal que você não quer nem de graça para você. Agora tem que ter um estudo do BNDES para você poder botar em prática a eliminação disso aí. Isso é um peso realmente. As estatais, como um todo, causam um prejuízo enorme para o Brasil. Você vê, a esquerda conseguiu quebrar a Petrobras. Coisa que em lugar nenhum no mundo ninguém pensava que isso foi acontecer. Mas como? Indicação política. Você pega aí, vai no YouTube e vê lá o depoimento do Alberto Youssef, o doleiro, né, delator. Ele diz que meu antigo partido tinha gente lá que pegava 250 mil por mês. Olha, se uma empresa dá um bolo de dinheiro desse para distribuir para políticos, imagine o que eles ganham também no outro lado. Ninguém é cobrado no tocante à transparência e produtividade daquela empresa. O Rio de Janeiro, nós temos aqui os ex-presidentes da Assembleia Legislativa, né, um governador, o outro a caminho, todo mundo a caminho do xadrez. Isso é uma vergonha. Perderam a noção, olha a besteira que eu vou falar aqui, perderam a noção do direito de fazer besteira. Bagunçaram com o Brasil. Aí vem o meu crescimento. Eu fico pensando às vezes, quem sou eu? Eu não sou nada na política, reconheço isso daí. Nunca, né? A imprensa há pouco dia me acusou de não saber dialogar com parlamentares em Brasília. Se eu tivesse dialogado com esse tipo de parlamentar no passado, eu estaria em Curitiba agora, e não aqui conversando contigo. Então essa forma de fazer política tem que dar um chega para lá. E o fato também de ser capitão do Exército, hoje em dia o pessoal entende muito o que aconteceu naquela época, não foi esse bicho todo que a esquerda planta, né? Isso nos dá uma credibilidade, porque isso precisa no Brasil é de palavra, é de honradez, é de honestidade, é de valores, é de família e é Deus no coração. Deputado, o senhor está falando para uma região eminentemente agrícola, né, de produção. O senhor viu essa universidade a céu aberto aqui, que vai do genoma até a alta tecnologia do equipamento.
Grandes problemas fundiários e agrários vivemos aqui no campo. Araupéu, aqui em Queda do Iguaçu, invadida, terras produtivas, né? Até hoje, 6, 7 mil invasores dentro das propriedades. Outros tantos aqui do Paraná, em terras do nosso país. Eu sei do seu compromisso do direito à propriedade. É um compromisso firmado com quem produz nesse país, que é o agricultor, que sempre foi esquecido e que nunca tiveram... o último subsídio que eu tenho notícia foi do trigo, que foi cortado lá ainda pelo presidente Figueiredo, né, que fez aquele ajuste. Como é que vai ser esse trato com quem produz, com o homem do campo? Olha, o conhecimento te garante a liberdade. Você, na ignorância, vai ser meu eterno escravo. Eu também digo, e é comum, todo mundo sabe disso. É um país que não tem tecnologia, está condenado a ser escravo dos outros. Essa política de emborrecimento da população foi acelerada durante o governo do PT. Começou lá atrás do PSDB. Como é que você vai resgatar esses valores e atingir o seu objetivo? Você vai ter que entrar no MEC com uma pessoa com autoridade, uma pessoa que mande para o espaço, né? Paulo Freire. É uma desgraça da nossa educação no Brasil, essa forma de ministrar o saber. Ninguém aprende nada. Como eu disse há pouco, muito garoto acha que botar um diploma na parede solucionou o problema dele. Não é por aí. Nós temos que buscar parcerias com o mundo. Israel, por exemplo. Fiquei uma semana lá, foi uma viagem bastante rápida, mas de serviço, com os meus recursos, e conversamos com o ministro da Agricultura. Essa tecnologia de plantar no deserto, é possível trazer, por exemplo, o semiárido nordestino? Como é que eles conseguem praticar piscicultura, criar peixes no deserto? O país aqui, o nosso, nessa questão da piscicultura, tem uma costa enorme, em todo lugar tem água. Por que o brasileiro não come peixe? Por que nós não exportamos peixe? Até importamos alguns tipos de peixe. Então, você botando as pessoas certas nesses locais, eu acredito que você tem como sair desse tipo de coisa. Até falei um palavrão esses dias, não vou repetir aqui, quando uma pessoa perguntou a questão como é que eu ia suportar o assédio de políticos tradicionais, que você sabe o nome de todos eles. Eu falei, não sou piranho. Tá? Não dá para a gente ficar... Senta aí o senhor Renan Calheiros, senta aí o senhor Romero Jucá, que é o quê? Que era o Banco do Nordeste. Você entregar, acabou. Você vai ficar fugindo da população. Ou eu tenho apoio popular ou não tenho. Acredito que tenho. E como eu disse há pouco, né? Eu sou diferente. E do nada, eu não tenho nenhum governador comigo. Eu nem me filiei a um partido ainda. Eu não tenho ainda prefeitos comigo, né? Estão chegando os parlamentares, como o Francisquini, entre outros, né? A gente está nascendo do zero, e sem meio, sem recurso, mas tem uma coisa que os outros não têm, entre outras, né? A mais importante, a população do nosso lado. Direito à propriedade sagrado. Olha só, eu te pergunto, se alguém invadir a tua casa, você com a tua família lá dentro, caso você esteja armado no teu apartamento, o que tu faz? Atira. Por que no campo tem que ser diferente? O que temos a aceitar a invasão e buscar a negociação? O homem do campo tem que ter o seu direito à posse de arma de fogo, e ao usá-la, nós mudamos na legislação, ele responde, mas não tem punição. O homem que reage a uma injusta agressão, invade e impede uma invasão, ele tem que ser condecorado e não processado. Isso não é diferente da maioria dos estados americanos. Temos que trazer isso para cá. Agora, para isso ser aprovado aqui, você precisa do parlamento. Ninguém vai fazer nada sozinho. E quem porventura votar em gente como eu, que vote para senador e para federais, quem tenha o mesmo perfil. O senhor sabe o tamanho da situação que o senhor vai receber esse país, meu caro deputado, se o povo lhe conduzir, como tem lhe conduzido nos aeroportos, à presidência desse país, a sua responsabilidade? Enorme. Você já imaginou só isso? Tendo Deus ao teu lado mesmo. A cruz é pesadíssima. E acredito que junto com o povo brasileiro, nós carregaremos essa cruz. Falei há pouco de Israel. Olha o que eles têm. Eles não têm nada. Olha o que eles são. Olha agora o que nós temos tudo. Olha o que nós somos, não somos nada. É uma vergonha. Quando se conversa com estrangeiros, ele olha para a tua cara e fala, um país onde você joga um grão de milho no asfalto e nasce um pé de milho, como é que vocês podem viver nessa situação? Endividados, devendo, o povo passando necessidade. Não é demagogia a questão de quando fala do povo, não. O povo tem que sair da situação que está trabalhando, não é com projetos sociais, não. O projeto social do Brasil é voltado para a educação, é voltado para a saúde,
Aí é voltado para a segurança. O resto, ele que vai ter que sair da situação que está. Se permite um tempinho rápido aqui, coisa rápida aqui. Pois não. Muita gente hoje em dia, desde quando engravida, né? Se uma mulher se engravida, o homem engravida a mulher, ele já pensa no Estado. Creche, escola, curso superior por cota, cota em concurso. O Estado não pode ficar paparicando o tempo todo o cidadão. Um ser humano, quando ele vem ao mundo, o primeiro responsável por ele é o pai e a mãe. E depois o Estado, caso, logicamente, ele entre numa situação que não tem como atender aquelas necessidades básicas daquele cidadão. O povo tem que aprender a viver com menos Estado. O povo tem que cobrar do Estado, que o Estado não os atrapalhe. O Estado interfere em tudo nesse nosso país. Temos que afastar. Quando o Estado interfere em tudo, isso é o comunismo, isso é o socialismo. Temos que fugir disso aí. Alguns setores da imprensa chegam a pregar que o seu governo será um governo militar. O senhor vai utilizar um governo mais militar. Tem que começar a desmistificar isso? Começa. Eu tenho muitos rótulos em cima de mim. Eu sou capitão do Exército, né? Nasci em 55. E o militar, ele estatizou, ele criou muitos estatais, ninguém nega isso aí. Eu respondo, você teria como fazer Itaipu Binacional aqui do lado, com iniciativa privada? Não. Eu não sei quanto custaria uma Itaipu hoje, 20 bilhões, 25 bilhões, não sei. Dificilmente a iniciativa privada investiria. Então você tinha que ter o capital público. Agora, até naquela época, as estatais dos militares não era essa festa que é hoje em dia, onde o vale tudo, cabide de emprego, tinha essa responsabilidade naquele momento. Hoje em dia o momento é outro. Você tem que buscar a iniciativa privada, a parceria público-privada, para você realmente criar meios e infraestrutura para o Brasil poder ir para frente. Me permite aqui coisa rápida aqui. Olha o estado de Roraima. Você imaginou Roraima? É um estado que, inclusive, o presidente Lula, quando candidato, né, ele falou que não iria lá, porque o número de eleitores que tinha lá, em qualquer bairro da Grande São Paulo teria. Então, um local que não tinha densidade eleitoral. Tive lá algumas vezes, a última tem um ano. Eu falei, caso hipotético, eu fosse rei de Roraima, em 20 anos teria uma economia próxima à do Japão. É um estado que tem tudo e não progride por quê? Questão ambiental e problema indigenista. O senhor sabe que o país é dividido entre o sul, né? Pegar de São Paulo ao Rio Grande do Sul, uma região completamente de mais centro-direita, vamos dizer, né? O senhor sabe disso. O senhor tem conseguido quebrar o feudo dos currais políticos da esquerda mais radical, que é do Nordeste brasileiro. Essa sua fala franca, que estão absorvendo sua mensagem, esse episódio do afastamento aí dos direitos políticos do seu principal concorrente nas pesquisas, o ex-presidente Lula, lhe dá essa condição, talvez, de ser o grande beneficiado desses votos dessa população? Nós temos que ter alguém que seja beneficiado pelo Brasil. Aqui não é um jogo de futebol que a gente está aqui, o meu time e os outros aí, né? É quem pode melhor montar um time para o Brasil. Eu costumo dizer que eu sou realmente o único pré-candidato no momento do Brasil. Os outros estão esperando composições, te vê notícia na grande mídia, tal pré-candidato já conseguiu 5 partidos, 6, e tais governadores chegaram, né? Prefeitos de capitais, líderes sindicais, etc. Então isso daí não é uma forma sadia de fazer política. Quem faz política dessa forma está fazendo a política de sempre. Não tem como ter um bom time. Se você contratar o melhor time, o melhor técnico de futebol do mundo e botar 11 pernas de pau em campo, você vai perder o jogo. Então você tem que ter um bom técnico, sim, mas esse técnico tem que compor o seu time. E não aceitar que o time seja escalado por partidos políticos. O senhor já tem o nome do seu ministro da Justiça? Ainda não. Esse da Justiça tem que ser um elemento que não vai demarcar mais nem 1 centímetro a título de reserva indígena. O índio é um ser humano igual eu, igual você, quem está nos ouvindo. Em Roraima, Amazonas, tipo, lá o índio quer energia elétrica até para mover essa casa de farinha. Ele quer um médico para curar de uma dor, de uma doença, um dentista para tirar o toco da boca dele. Ele quer internet, quer jogar um futebol, quer carro, ele quer se integrar à sociedade. O índio, hoje em dia, esses governos têm tratado como se fosse, com todo o respeito que tem aos índios, um animais de zoológico. E ele tem que estar na sua terra. Com a falsa expectativa de estar contemplando com remarcação e demarcação de terras. Uma coisa simples aqui. A amizade do Lula com o Evo Morales. Não vamos entrar na questão ideológica.
Quem é Evo Morales na Bolívia? O presidente. Ele é um índio. Por que lá o índio pode ser presidente da República e aqui você tem que estar recluso, preso numa terra indígena? Nós temos que mudar isso aí. Agora, a reserva indígena também vem por pressão de fora. Basicamente, a reserva indígena é em cima de terras com subsolo rico. Agora, eles investem também para prejudicar quem produz, como o pessoal aqui mais do centro-oeste, sul do centro-oeste e aqui Paraná. Basicamente é isso aí. Se nós continuarmos aceitando esse tipo de pressão, nós podemos ver mais cedo ou mais tarde essas reservas indígenas se tornando independentes e para nós do Brasil, dado essa pressão nefasta que prejudica cada vez o homem do campo, nós partimos até para problemas sociais gravíssimos por falta de alimento. Essa FUNAI que tem esse orçamento extraordinário e pouco faz, principalmente no benefício dessa saúde ou da cultura futura do próprio índio, como é que você vai tratar? A FUNAI, ou você redireciona tudo que está lá, ou você exclui, extingue esse negócio aí. Tá? Eu tive uma das idas minhas pelotões de fronteira do Exército Brasileiro, Surucucu. Conversei, lógico, né? Aquela maneira minha diferente, eu não vou estar numa comitiva de parlamentares para dar risada e tirar fotografia. Lá, eu procurei uma enfermeira contratada pela FUNAI. Ela ganhava mais dinheiro de ONG do que da própria FUNAI. E a missão dela lá era exatamente evitar que o dito homem branco, que até mesmo um tenente do Exército, médico, atendesse o índio. Ou seja, na filosofia dela, o índio picado de cobra tinha que morrer caso não tivesse o médico da FUNAI lá. Então, qual é a intenção disso daí? É fazer com que essas reservas indígenas, mais cedo ou mais tarde, se tornem independentes, novos países dentro do Brasil. Então o índio tem que ser tratado como ser humano, como irmão nosso, e dar-lhes meio para se integrar à sociedade, e é isso que eles querem. Bom, o senhor está desenhando o seu plano de governo ou já está pronto? Não, a gente está desenhando, até porque nós só podemos apresentar por ocasião do registro da candidatura. E o plano de governo, como ele é feito no Brasil, ele é feito a peso de ouro. É um plano maravilhoso que você, ao ler aqui no Paraná, tu vai falar, vou votar nesse cara, mas acabou a lição e joga no lixo. É uma peça de ficção. Nós queremos ter um plano de governo enxuto e objetivo, onde você vai acreditar que aquilo pode ser executado. O outro lado vai ser uma ilusão de juventude, né, que nós temos quando nos namoramos pelas primeiras vezes, tá, ok? Esse é o nosso plano de governo, se fará presente em agosto, então, do corrente ano. Para desmistificar, sua relação com o negro. Com o negro. Bem, eu te pergunto, é justo a minha filha ser cotista? Olha a minha cara aqui, eu tenho olho azul igual o teu. Eu sou casado com a filha do Paulo Negão. Tá? O meu sogro é uma mistura de índio, de negro, de português, inclusive é flamenguista, brinco muito com ele. Não vou fazer brincadeira aqui, o pessoal leva para a maldade para tentar me atacar. Mas na intimidade, é uma pessoa maravilhosa. Nós somos iguais. Uma menina agora, recém-formada pelo IME, no Rio de Janeiro, afrodescendente, acabou de tirar da prancheta uma tela de grafeno. O que essa tela faz? Ela filtra o quê? Ela tira o sal da água do mar ou da água salobra. Para onde foi essa menina há poucos meses? Foi para a Inglaterra. Uma afrodescendente que conseguiu chegar na ponta da nanotecnologia. E qualquer um pode chegar lá. Depende de empenho e não de cotas. Então a questão de negro, para mim, não há diferença entre eu e o negro e eu. E essa polêmica vem do programa CQC, onde falta de caráter do senhor Marcelo Tais, foi feitas as perguntas para mim, eu respondi, e ele inverteu. E onde estava a pergunta se meu filho relacionasse com negra, ele respondeu a resposta para gay. É isso que aconteceu. E naquele momento, estavam discutindo kit gay, nada a ver sobre racismo. Paguei um preço altíssimo, fiquei 3 anos respondendo o processo no Supremo, e sabe o que aconteceu na reta final? Eu só exigi uma coisa, que entreguem a fita bruta, como você tem a fita bruta por algum tempo aqui no teu programa. E lá não era fita de áudio, tinha imagem também. O que o senhor Marcelo Tais respondeu? E não tinha mais a fita porque ela foi reutilizada. Logicamente o processo foi arquivado, mas paguei um preço altíssimo e até hoje respondo, né? Quando vou pelo Brasil, como para você agora, qual é o meu relacionamento com afrodescendentes. Bom, até para deixar claro as suas relações, que segmentos insistem em dizer que o candidato é preconceituoso, aqui tem uma série de questões, de rótulos que estão lhe colocando. Eu só me chamo do que eles são, corruptos. Tá? É só isso daí. O que é preconceito? Por exemplo, é homofóbico. Você sabe se porventura eu sou gay? Você tem certeza se eu sou hétero ou homo? Responda. Você não tem certeza. Tem certeza. Nem eu tenho de você.
O que nós fazemos particularmente é problema nosso. Agora, não podemos admitir que em escolas do ensino fundamental para criancinhas de 6, 7 anos, você passe filmes homoafetivos a te combater a homofobia. Sempre eu digo, o meu maior patrimônio, o teu, com toda certeza, caso você tenha, são os nossos filhos. E um pai não quer chegar em casa e encontrar o Joãozinho com 6 anos de idade, brincando de boneca, por influência da escola. Viu, filho? E ponto final. Bom, deputado. Então, um clima entre vocês dois aqui. Viu, filho? Deputado, o senhor não é o biotipo da imprensa brasileira, politicamente falando? Por que tem alguns segmentos que hostilizam? Toma partido. É acusado agora, entre outras Vai coisas. Vai ter que chegar a 35% para o pessoal acreditar realmente? Eu não acredito em pesquisa. Acreditar em Datafolha, não dá para acreditar. Até o MEC tentei melar o Datafolha, não fosse publicado, porque faz uma pergunta para o eleitorado dizendo que sabia que eu era denunciado por enriquecimento ilícito. Não é verdade. Muito pelo contrário. Eu tenho um parecer do Rodrigo Janot dizendo que todo o meu patrimônio que está no imposto de renda é compatível com a minha renda. E ponto final. Você pode ver, foram lá num canto de Angra dos Reis, um lugar distante, uma vila pobre, onde eu tenho uma casa lá, e falaram que a senhora Valderice, por exemplo, era fantasma. Né? Isso foi no dia 10 de janeiro. Só que no boletim administrativo da Câmara, de dezembro, ela entrou de férias dia 23 de dezembro e retornou agora dia 22. Ela estava de férias. É a mesma coisa, se você estiver de férias, você não vai estar atrás desse microfone aqui. Não podemos falar que você é um funcionário fantasma. Entre outras coisas, né? Auxílio moradia. Pô, daí peguei pesado com a imprensa, né? Isso é imoral. Falei, olha, tem muito na imprensa, não é ilegal, mas poderia ser imoral, e gente da empresa ser contratada como pessoa jurídica, não pessoa física. É legal. Então, por que para mim eu tenho que responder como sendo imoral? Porque o cara tem um apartamento em Brasília. Pretendo botar meu pequeno apartamento de 70 metros à venda, vou comprar um no Rio de Janeiro, um valor equivalente, e vou morar num apartamento de 200 e poucos metros quadrados com hidromassagem, que dá uma despesa acima de 15 mil por mês para o contribuinte em Brasília. Agora, por que pegar no meu pé? Agora, aproveitar agora para pegar no pé de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol, de Marcelo Bretas, como se eles, por receberem auxílio moradia, são tão criminosos quanto o Lula na questão do triplex do Guarujá. Bom, eu teria mais perguntas, o senhor está pedindo aqui, né, que eu encerre. Meu presidente Dilvo, foi certamente um marco para o nosso rural. Eu quero perguntar depois para encerrar o pré-candidato. Ele não viu ainda o tamanho que é essa questão toda, né, Dilvo? Mas agradecer aqui o deputado Francisquini, particular amigo de grandes jornadas, que dos Estados Unidos nós falamos, né, incansavelmente, temos que trazer. O Dilvo foi até os estúdios, gravamos até um vídeo para fazer um lobby positivo, viu, deputado? Para trazer ele aqui, que bombou na internet no Brasil afora, né? Está aqui conhecendo, porque ele vai poder chegar e dizer, eu conheci, eu estive lá na matriz produtiva, eu estive lá e vi realmente o país e o Brasil que dá certo, que ele quer incorporar seu plano de governo, não, Dilvo? É muito importante para nós do agronegócio, o deputado Jair Bolsonaro, o Francisquini e o Eduardo Bolsonaro. Nós estamos vivendo um momento no Brasil aonde que nós temos que parar de produzir. Nós temos terras invadidas aqui na região de Guaíra, nas terras fruto do suor do rosto de produtores rurais, que está sendo transformado em terras indígenas, terra que trabalhadores rurais e proprietários rurais trabalharam mais de 40 anos. Temos o caso aqui de muitas fazendas invadidas aqui no Oeste Paraná, inclusive na região de Queda de Iguaçu, e eu vejo com muita esperança essa postura sua, digo isso como pessoa da iniciativa privada, de proteger a iniciativa privada, e nós somos um país que plantamos somente 7% da área brasileira. Somos um país que temos um território imenso a ser explorado, mas somos um país também que temos muitas deficiências na infraestrutura, e você se manifestou, o senhor se manifestou, desculpa, no auditório da Copavel, a preocupação se nós não tivermos condições de construir a infraestrutura, o senhor abriria a construção da infraestrutura para a iniciativa privada, inclusive estrangeira? Isso é o mais fácil, né? E até digo mais, é o possível. O governo encerrou no passado com uma dívida de aproximadamente 180 bilhões de reais. Ou seja, passou para esse ano. E esse ano parece que vai diminuir um pouquinho só isso aí. Quem vier como candidato e falar que vai fazer,
não está sendo sincero, a não ser que você busque iniciativa privada. Depender de mim, por exemplo, a gente estuda isso aí. Se uma ferrovia pode ser feita no Paraná e você vai dar concessão por 70, 80, 100 anos para aquela pessoa explorar, vamos fazer isso aí. Nós não podemos não fazer e você ver a sua produção apodrecer aqui dentro da tua fazenda. O mundo cresce, 80 milhões de habitantes por ano. Então, a cada dia, a partir do primeiro dia do ano que vem, além de 7 milhões e poucos de toneladas por dia, tem que produzir mais 80 toneladas por dia, que nós consumimos em média 1 quilo de alimento por dia. E como atender isso daí? Agora, a grande preocupação minha, aproveitando a audiência aqui da CBN Cascavel, eu tenho uma preocupação, espero que, caso esteja equivocada, vocês me orientem. Eu estou preocupado, começou no governo Dilma e continua sendo estudado no governo Temer, a venda de terras agricultáveis para estrangeiros. Tá? E quem tem dinheiro no momento, coincidentemente, é a China. Tá? Agora, todo país busca a sua segurança alimentar, a partir do momento, se você começar a entregar essas áreas. E você é estimulado, você sabe disso, a vender a sua propriedade por causa de invasões. E não é só isso. As multagens feitas pelo IBAMA e ICMBio. É uma indústria da multa, por parte deles, multa por satélite, multa por drone, entra a tua propriedade, vê lá que um colchão lá não tem 8 centímetros, trabalha na escravidão, que alguns juízes entendem como escravo, e a punição é expropriação do imóvel, ou seja, você pede o imóvel para o MST, e se aplica também à propriedade urbana. Se você aqui tiver um funcionário dormindo num quarto com ventilação inadequada, isso é trabalho escravo, análogo à escravidão. Você pode perder a sua propriedade com todos os semoventes lá dentro, com tudo lá dentro. Isso aí é o caminho para o socialismo, para o comunismo. Uma pergunta de seleção: por que na África do Sul o racismo era legal? Ninguém está defendendo aqui não, porque estava na lei. Por que o fim da propriedade privada está se tornando algo legal? Porque está na emenda Constitucional 81. Porque eu converso com o Francisquini, o Eduardo Bolsonaro, entre outros, né? Nós temos que ter um pacotão de medidas para exatamente revogar tudo isso daí. Você pode ver, se aplica muito a questão de pesca. Ato tendente. Você passa com uma rede nas costas, né? Numa área de proteção ambiental de pesca, você é multado por ato tendente. Não adianta tu falar, eu não vou pescar aqui, eu vou pescar na frente, a passagem aqui é obrigatória. Tem que tirar isso da lei. E muitas outras coisas, nós trabalhamos para esse grande pacotão. E eu vi o Trump excursando há pouco, né? Se dirigindo, obviamente, mais ao Partido Democrata do que o republicano dele. Ele falou o seguinte, ó: os Estados Unidos não pode dar tudo o que os partidos querem, mas os partidos têm a obrigação de atender tudo aquilo que os americanos precisam. Você é simpático à política do presidente Trump? 99,9%, desde antes de ele assumir. Apanhei muito por causa disso, né? Até que fiz uma brincadeira, o pessoal me criticou. Eu falei, a diferença minha e dele é que eu sou mais rico do que ele. Meu deputado Jair Bolsonaro, para ter uma definição, eu gostaria que os produtores rurais que estão nos ouvindo nesse momento tivessem uma definição de um conceito seu, iniciativa privada, propriedade privada de quem está trabalhando, o proprietário da terra, certo? Sem invasões de terra. A invasão de terra, para mim, nós pretendemos tipificar como terrorismo. Okay. Você vai no sul do Pará agora, tem ainda torre de transmissão de energia com 200 pneus embaixo. Então nós podemos falar como produtor rural, dizendo... Sem problema nenhum. E duvido que outro pré-candidato fale o que eu estou te falando aqui. Que nós somos a favor da iniciativa privada, que o proprietário de terra tem o direito da terra e que um invasor chega lá e ele tome a terra na noite. Nós precisamos mexer no Código Penal. Eu tenho que ter apoio do parlamento. Eu não sou candidato a ditador. Eu sou candidato a presidente. No seu pensamento, sim, contribui com a iniciativa privada. Não é apenas invadir a tua propriedade, tua terra, tua fazenda, tua chácara, invadir teu apartamento. Para mim é a mesma coisa. Invasiu, fogo nele. Direito à propriedade privada quem tem direito. Se a propriedade não for privada, ela é do Estado. Você pode ver, a Revolução de 64, entre outros setores, os produtores rurais trabalharam para a destituição de João Goulart. Exatamente porque o Brizola, na época, falava reforma agrária na lei ou na marra. E quanto à infraestrutura, nós poderíamos pensar no capital estrangeiro, mas não na aquisição das terras brasileiras, mas sim na construção da infraestrutura dentro do Brasil. Já que falamos em Trump aqui, ele falou que aceita o livre comércio com países livres, o liberalismo com países livres também. Tá? Se você, por exemplo,
acha que você pode fazer uma simples troca sem qualquer barreira comercial. Com certos países onde o trabalhador lá trabalha 20 horas por dia e ponto final, você vai quebrar a nossa empresa aqui no Brasil. O americano, inclusive, fez uma coisa que eu falei para o Paulo Guedes, tem que buscar fazer isso. Como você é um economista, é igual aquele médico, que pega o paciente todo arrebentado. É problema teu costurar e salvar o cara. Você é médico para isso. Vamos tentar salvá-lo. Depois que o Trump passou a diminuição do imposto de renda sobre o lucro de 35% para 21%, ele falou há pouco, né? Hoje as nossas empresas estão em condições de competir com qualquer lugar do mundo. Outro conceito, presidente Bolsonaro, a questão, nós temos aí no Brasil contrato de concessões de rodovias, ferrovias e outras concessões. Essas concessões, muitas delas vencerão nos próximos 3, 4 anos. O senhor é a favor de uma prorrogação desse contrato ou uma concorrência novamente para ter mais pessoas se candidatando, que possa ter uma competitividade melhor e um preço melhor para o consumidor, ou simplesmente a prorrogação dos contratos? Coisa nova. Coisa nova. Olha só, a dona Maria paga muitas vezes o feijão mais caro na prateleira porque vocês embutem no frete a multagem. Pô, você vê a indústria da multa. Você anda na hora do Rio de Janeiro a 70 por hora. Você vai na Rio Santos, tem quase 100 lombadas eletrônicas e 40 por hora. Qual a intenção disso? É multar. Você é um inferno dirigir. Eu não viajo mais para a região da Baía de Angra, também por esse motivo. Você fica doido com essa... Então, a questão de pedágio também. Tem estados, né, que o pedágio, você levantou esse teu caminhão, você paga o eixo. O exemplo está aqui, né? Estado do Paraná. Tem o valor... Não sei aqui como é que é. O pedágio do Estado do Paraná é o dobro do valor do pedágio do Estado de São Paulo. Com uma condição que o Estado de São Paulo tem as rodovias 70%, 80% duplicadas, e aqui não temos mais do que 15%, 20% de rodovias duplicadas. Essa questão aqui você tem que definir, porque não adianta você buscar produtividade aqui e perder ao longo do percurso, não só com uma estrada ruim muitas vezes, deixando o grão pelo caminho, bem como pagando um preço altíssimo de pedágio. Você vê, olha o exemplo, vale a pena, por favor, escuta o que eu vou te falar. Eu não tenho segredo aqui. Estive com um homem com armador, um homem que mexe com carga e descarga, basicamente no Porto de Santos. Olha como é que é o Brasil. Ele queria falar comigo, né? Assim como você, eu agradeço o convite, alguma coisa, você vai perguntar para mim, como está perguntando aqui agora. Ele falou o seguinte, arredondando os números: deputado, cada tonelada que entra ou sai do Porto de Santos, eu tenho que pagar R$3, tá? A título de dragagem. Há 3 anos, nada é dragado lá. São 2,5 bilhões de reais por ano. Nos últimos 3 anos, 7,5 bilhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? Daí eu perguntei para ele, quem é que está mandando no Porto de Santos? Qual o grupo político? Falou o partido. Acho que todo mundo sabe, não vou falar aqui para evitar problema, todo mundo sabe, inclusive, né, o homem que manda, por coincidência, é o homem mais poderoso no Brasil no momento. Isso daí, a administração do Porto de Santos, que prejudica vocês, que você, quando quer exportar uma carga, muitas vezes você não pode pegar um navio que tem um calado X, tem que ser X menos Y, porque não entra lá porque o porto está assoreado. Eu estou falando do Porto de Santos, é o que eu tenho conhecimento, não sei como é que é por aqui. Então, as indicações políticas, além da ineficiência, isso é uma corrupção, daí a gente fala muitas vezes, um partido político que tem acesso a parte desse dinheiro, talvez, né? Ou com toda certeza. Como é que eu vou concorrer com um cara desse se a minha verba é infinitamente menor? Somos mais fortes sim, porque o meu apoio popular é muito maior do que o do lado de lá. Se tiver só o PSL, enfrenta? Só o PSL eu vou disputar, dificilmente vai vir outro partido. Se outro partido quiser compor conosco, a regra do jogo é essa. É Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não tem que agora chegar o PX para mim e falar, olha, eu quero o Ministério do Transporte ou da Agricultura, que lá dá para acomodar o meu pessoal. Não vai ter acordo. Não tem obsessão. Uma coisa é certa, dia 1º de janeiro do ano que vem, ou estou de forma independente sentado na cadeira presidencial, ou estou numa cadeira de praia tomando água de coco lá na Barra da Tijuca. Muito obrigado, meu caro pré-candidato. Muito obrigado, presidente Divo, também. Novamente ao doutor Francisquini, nosso deputado. O Eduardo, que aqui está. Francisquini, eu preciso ouvi-lo também, porque eu sei do teu empenho, depois o Eduardo aqui, dessa passagem tão importante por aqui. Cantini, rapidamente, só agradecer
o teu empenho junto com o nosso presidente, Dr. Dilvo, para trazer o Bolsonaro aqui. O Eduardo, que foi todos o teu empenho junto para que ontem à noite, às 10 da noite, nós mostrássemos o tamanho do show rural de Cascavel, a importância da Expovel, de todas as cooperativas, da Copavel aqui do estado. E o nosso presidenciável Bolsonaro resolveu vir e trazer tudo que ele pensa sobre o agronegócio. Com certeza, muita gente sai entusiasmada dessa reunião. E para nós foi um orgulho ver os paranaenses. Conversava com muitos, a maior recepção que um político já teve na cidade de Cascavel. O aeroporto, até a outra esquina, quem conhece sabe, hiperlotado, a gente calcula mais de 3 mil pessoas no aeroporto, uma carreata que o Eduardo estava saindo do aeroporto, a gente já estava sentado aqui dentro do show rural. Então, para nós, o agradecimento à CBN, que é um instrumento democrático, porque abre para todos os presidenciáveis, não tem cores partidárias, ao nosso presidente da Copavel, que de uma forma também democrática abriu os microfones, abriu a presença do deputado Jair Bolsonaro, já que a grande maioria do produtor rural quer ouvir o deputado Bolsonaro para saber o que ele pensa. Muita gente vota, mas esse contato pessoal é o que traz a consistência de que ele está no caminho correto e muitos acabam aderindo a um projeto. E o projeto tem que ser da população, não pode mais ser de partidos políticos. Eu e o Eduardo, falei agora há pouco, somos os primeiros a aderir ao projeto. Dia 1º de março é o primeiro dia da abertura da janela partidária. Nós somos os 2 primeiros a migrar para o PSL, para preparar terreno para uma coordenação de campanha ampla, de várias pessoas importantes e, como ele falou, de uma forma muito diferente do que eu vivi nos últimos anos em política. Isso me empolga como delegado da Polícia Federal, que sempre brigou muito lá em Brasília, sem nenhum compromisso de cargos, sem nenhuma conversa sobre financiamento de campanha. E a nossa conversa diária tem sido o que nós vamos fazer pelo país, o que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Essa empolgação que a gente viu na rua, ver com esses jovens berrando o nome do Bolsonaro, é uma coisa que nos empolga e é uma força diferente, um combustível diferente. Então eu agradeço, e agradeço o Bolsonaro de ter pego o avião 10 horas da manhã. Amanhã já pegamos 5 da manhã para Dourados, no Mato Grosso do Sul. E vamos continuar. O Eduardo tem sido peça fundamental nisso. Ele é muito jovem ainda, não sei se vocês estão acompanhando, quem está só ouvindo. Já estou careca aqui, eu botei o chapéu para disfarçar. Mas é um jovem muito preparado que veio da Polícia Federal e nos orgulha de ser um grande parceiro. Como diz o pai, o meu garoto, né? Ele enche o peito e fala, estava vendo o orgulho do pai lá. Tudo bem, Eduardo? Nós temos que fazer os nossos filhos melhores do que nós. Alguns dizem que o meu filho não podia ser pior do que eu. Tá? Mas todo orgulho de qualquer pai, qualquer mãe, ver seus filhos melhores do que eles. E aí, Eduardo, tudo bem? Que satisfação? Tudo bom. Eu estou construindo minha carreira, agradeço o espaço, a Copavel também, o convite. Peço desculpas, mas só ontem tivemos condições de confirmar a nossa vinda para cá, mas foi com satisfação que eu e o Francisquini dormimos 3 horas de ontem para hoje, Francisquini? Levantamos umas 4 da manhã para pegar o voo para cá, mas sempre é uma satisfação. Eu sou advogado, assim como o Francisquini também sou policial federal, e estou no meu primeiro mandato, eleito por São Paulo, comendo meu feijão com arroz e aprendendo muito com essa fera aqui, que eu tenho a sorte de ser meu pai. Às vezes as pessoas fazem chacota, né? Poxa, tá lá a filhinha do papai, tá na asa do papai. Eu respondo, quem dera todo mundo tivesse a sorte de começar no trabalho tendo o pai ao seu lado para ser o seu tutor. Viu, meu filho? Tá acompanhando tudo isso, né? Bom, meu caro deputado pré-candidato, tá tirando uma selfie aqui? Olha ali, né? Aí, Diogo, tá certo? Nossa, aí, tá, concluímos? Bom, hoje temos um jantar, né, por adesão lá na nossa grande Casa do Marquês, onde os ruralistas vão poder estar mais próximo também do deputado Francisquino pré-candidato. Vai voltar aqui como candidato, né? Com toda certeza. E eu falava com os ruralistas agora há pouco, estão dizendo que a campanha aqui, viu, meu caro pré-candidato, vai ser a cavalo aqui a passagem, viu?
Pois não? Um senador aqui no Estado. Senador aqui no Paraná, claro. Tem um senador. Tu é candidato a Senado, Francisquini, hein? O tamanho do presidente da República desse começa hoje a candidatura do Senado. Né? Olha aqui, ó. Estamos lançando uma candidatura ao Senado da República aqui, ó. Mas Olha. eu acho que uma coisa séria, Cantinho. O presidente eleito, se Deus quiser, Bolsonaro, precisa ter uma blindagem no Senado Federal. Com a Câmara conturbada que nós temos hoje, nós temos que eleger 1 ou 2 senadores por estado para que ele possa, no mínimo, no Senado, na Casa Alta, ter uma maioria tranquila que possa dar governabilidade. Então, quem vota Bolsonaro para presidente tem que realmente pensar como votar também. Isso é uma pré-campanha, a gente está falando em tese Perfeito. as coisas, mas isso é importante num debate como esse, pensar de como criar condições. Como bem falou o Bolsonaro, ele, presidente, enfrentar um MST, mudar a legislação, é o Congresso que muda. O presidente dá o pontapé, dá sustentação. Mas sem um Senado, sem um Congresso não vai. Né? Bom, tá aí, estamos lançando uma pré-candidatura ao Senado também aqui. As grandes revelações aqui no programa. Muito obrigado, meu caro. Que Deus ilumine sua caminhada e que seja o melhor para o nosso povo e para o nosso país. Um abraço a todos de Cascavel e região. Tamo junto. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso aí, Eduardo. Muito obrigado a todos. Voltamos à programação normal.